aconteceu. A intensa energia jogada no céu pelo Harp poderia ser um dos fatores do aquecimento global e das mudanças climáticas. O cientista Nick Begic acusa o governo americano de sonegar informações e garante: as pesquisas do Harp são utilizadas, sim, para provocar mudanças climáticas. Quando as ondas de baixa frequência atingem a camada mais alta da atmosfera, elas criam um espaço vazio e mudam a posição das áreas de umidade. O cientista simula o efeito do Harp em laboratório. Ele produz uma nuvem dentro de um tubo. Embaixo da nuvem há um transmissor de ondas de baixa frequência extrema. Quando as ondas são emitidas, a nuvem se move para o alto do tubo e leva junto o vapor. O Harp é apenas um dos transmissores instalados no planeta. Há outros 20 centros de pesquisa semelhantes que funcionam em lugares secretos. Para alguns cientistas, estes transmissores são capazes de alterar o clima em qualquer lugar do mundo. Mudam a direção dos ventos e provocam grandes tempestades ou secas. Até mesmo os furacões poderiam ser provocados. Não há como garantir totalmente que esses equipamentos são usados como arma climática. No entanto, alguns fatos levantam ainda mais suspeitas. Em dezembro de 2001, cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana, fizeram uma descoberta. Eles concluíram que vários terremotos aconteceram depois de mudanças climáticas radicais. Será que o Harp tem alguma ligação com as duas coisas? O Dr. Brooks pesquisa terremotos. Ele trabalhava numa empresa de petróleo e gás e utilizava as mesmas ondas de baixíssima frequência do Harp para suas pesquisas numa região do Pacífico. Sem querer, ele provocou um terremoto de cerca de 4,5 graus na escala Richter. O cientista mostra como o terremoto aconteceu nessa maquete do local. Um alto-falante produz sons muito graves e faz o solo tremer. Uma rocha que está no alto da coluna se desloca e acontece o terremoto. Várias teorias afirmam que o Harp é responsável por terremotos em territórios inimigos dos Estados Unidos, como o Irã e o Afeganistão. Alguns afirmam também que o Harp está ligado a um estranho fenômeno que ocorre no céu. Nos últimos anos, estranhas formações de nuvens aparecem nos céus do mundo e continuam aparecendo. Parecem apenas jatos de fumaça deixados por aviões. Só que eles permanecem no céu por muito mais tempo. Às vezes por algumas horas, às vezes por dias, e formam nuvens artificiais. Nuvens que alguns pesquisadores chamam de rastros químicos. Chemtrails are deliberately sprayed by high-flying. William Thomas é autor de um livro sobre o assunto. A teoria dele é que esses rastros químicos são utilizados em conjunto com a Harp. Segundo ele, os rastros químicos secam o ar, e o resultado de uma atmosfera sem umidade é o surgimento de secas. Agora imagine os efeitos disso no campo de batalha, causando longas secas em países inimigos, acabando com os recursos e forçando uma rendição. Na guerra climática, fazer o inverso também é possível. Chuvas devastadoras podem varrer cidades inteiras do mapa. O escritor Jerry Smith diz que os militares fazem pesquisas climáticas desde a metade do século passado. Em agosto de 1952, a pequena cidade inglesa de Lynmouth sofreu uma grande enchente. Em apenas um dia, choveu 250 vezes mais do que o normal.
Jerry diz que não foi apenas um fenômeno da natureza, e sim o resultado desastroso de uma experiência dos militares ingleses para estimular tempestades. Algumas testemunhas afirmam que antes da cheia, aviões da Força Aérea Britânica sobrevoaram a região. Nick Pope afirma que há relatos de que os aviões faziam manobras estranhas e lançavam produtos químicos no ar, e que muitos documentos dessa operação desapareceram dos arquivos. Vietnã, 10 anos depois. No auge da guerra, em 1966, outra experiência climática teria acontecido: o Projeto Popeye. Jerry Smith diz que na invasão do Vietnã, os americanos provocaram chuvas fortes. A princípio normais naquela região, mas não por períodos tão prolongados como aconteceu em outubro daquele ano. A técnica, hoje usada até na agricultura, consistia em espalhar com aviões militares cristais de iodo de prata nas nuvens sobre o território inimigo. 15 dias a mais de chuva foram suficientes para o avanço das tropas americanas. Estradas desmoronaram, as passagens dos rios foram destruídas. E a resistência vietnamita ficou isolada e sem suprimentos. Um sucesso passageiro na guerra perdida do Vietnã, mas que demonstrou o poder da arma climática. Mas e os furacões? Há quem diga que também é possível produzir furacões com um objetivo militar. Muitas pessoas acreditam que o furacão Katrina foi um deles. Uma arma utilizada em sua potência máxima. 23 de agosto de 2005, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos prevê uma chuva torrencial nas Bahamas. Uma tempestade desse tamanho raramente destrói casas e muito menos mata pessoas. Mas isso mudaria em pouco tempo. O furacão Katrina se tornou um dos maiores desastres na história dos Estados Unidos. 1.800 pessoas morreram e o governo gastou o equivalente a mais de 160 bilhões de reais para reconstruir a região. Uma das teorias é que o furacão foi provocado por experiências climáticas russas e chinesas. Uma conspiração internacional até agora sem provas.